Olá, sejam bem-vindos à live do canal Psicofocos. Meu nome é Carla Moreira, para quem não me conhece ainda, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que se chama transtornos alimentares. E eu queria muito agradecer a presença de todos vocês hoje aqui no canal. E esse tema é tão importante que eu vou dar uma sugestão para vocês elaborarem algumas perguntas para a gente interagir aí nessa entrevista, ok? Então, eu vou chamar a nossa entrevistada, que é Adriana Schiavone, tá? Ela é psicóloga e ela é especializada em transtornos alimentares. Olá, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda ao canal Psicofocos. Olá, gente, boa noite. Obrigada, viu, pela oportunidade também de estar aqui, né, falando sobre um assunto tão importante, né? Sim, e a gente vai começar conversando, batendo um papo sobre o que são os transtornos alimentares e quais os tipos mais comuns. Sim. Transtorno alimentar é uma disfunção, né, com a comida, uma má relação, né, tanto com a comida, tanto quanto o corpo e com o peso. Então, geralmente, quem tem alguma disfunção, né, algo que sai do comum, então é importante ficar em alerta que isso é sinal também de transtorno alimentar, né? E os mais comuns geralmente são, né, bulimia nervosa, anorexia, e a compulsão, né? A compulsão ela tem dois tipos, né? Existe a compulsão alimentar, de um modo geral, aquelas pessoas que sofrem a vida toda com compulsão, e existe a compulsão alimentar periódica, que ela vem geralmente devido a algum acontecimento específico na vida daquela pessoa. Então, ela tem um curto tempo, né, de predominância ali. E normalmente, quais são os sintomas presentes de um transtorno alimentar? O que fica evidente aí nessa hora de iniciar esse tipo de transtorno? Geralmente é bem, né, notório essa questão, por exemplo, com o excesso de preocupação com o peso, o excesso de preocupação com o que come, né? E geralmente vem muito pelo excesso ou pela falta, né? Então, o paciente, por exemplo, né, tem diversos tipos de transtornos alimentares, né? Esses que eu falei são os principais, são os mais comuns que a gente geralmente fala, mas tem muitos outros. Mas, no geral, né, o que a gente verifica na clínica, são pacientes que têm muita dificuldade mesmo ali, ou em manter um peso, ou dificuldade em conseguir se alimentar bem, porque é uma coisa muito cultural, muito estrutural também, essa má relação com a comida, como se a comida ali tomasse uma proporção muito importante na vida daquela pessoa. E aí, quando a comida tomar uma proporção, né, começa a tomar muito importante na vida, a gente precisa ficar alerta, porque é um sinal de que ela tomou um outro lugar. E a comida, a gente precisa entender que ela é um equilíbrio, né? A gente precisa ter ali um equilíbrio, ela não é má, né? Não é uma coisa ruim para a gente, né? Então, ter uma boa relação é um dos principais que a gente já percebe, quando ela começa a não ter essa boa relação com o corpo, né? Ou com a alimentação mesmo, então a gente dali já percebe que tem alguma coisa por trás. Sei. Você podia dar um exemplo assim de uma pessoa anoréxica, por exemplo? Isso. A anorexia, geralmente, é muito difícil o paciente anoréxico procurar ajuda, né? Porque o paciente anoréxico, ele é aquele que sabe tudo, né? Por isso ele entra ali no mundo, ele sabe muito, ele sabe mais do que os profissionais da saúde, né? Ele sabe quantas calorias tem, ele sabe montar um cardápio, ele sabe muito, né? Então ele procura muito, porque ele vive disso, né? Então a gente fala que ele come muito nada, né? O anorexia ele come muito o nada. Por isso que ele, né, fica cheio de nada, né? Então ele vai se enchendo do nada ali, né? Ele se separa da comida, ele nega, rejeita a comida. Então o que acontece ali é para a gente dizer que uma pessoa tem anorexia, tá? Ela precisa estar abaixo do IMC. Então, dos principais fatores ali, quando ele começa a ficar abaixo do IMC, a gente já liga o alerta. Claro que não é só isso, a gente precisa, né, buscar outras coisas também,
mas estar abaixo de IMC já liga o alerta, onde essa pessoa não está consumindo a quantidade suficiente de nutrientes, e ali no caso, né, da mulher que tem anorexia, ela pode vir a desenvolver, né, amenorreia, né, perda de cabelos, uma série de coisas, né, questões disfuncionais hormonais, muitas coisas vão acontecer, além da anorexia ser a doença, né, de transtorno alimentar, doença mental, gente, que mais mata no mundo. Então, a doença que mais mata hoje no mundo não é a depressão, né, como muitos pensam, mas sim a anorexia. Porque a anorexia, ela vai definhando, né? Uma coisa interessante é que ela é muito aceita pela sociedade, porque um paciente, uma pessoa que está magra, né, dificilmente você vai olhar e dizer, nossa, né, como você está doente, né? Não, né? Nossa, ele está ótimo, né? Está magro, né? E aí tem essa questão muito da magreza, saúde, que entra aí, né, outras questões, que não é uma verdade, né? Na verdade, a questão, tudo que é em excesso tem alguma coisa. Então, o excesso de magreza também vai trazendo aí outras complicações, né? E o que é muito grave, como eles não procuram ajuda, então fica muito difícil identificar e diagnosticar, né? Na verdade, quando procura a clínica, principalmente a terapia, geralmente é o pai, a mãe, alguém que vem trazendo, né? Mas há uma negação muito grande do paciente ali estar, porque para ele está normal, né? Ele não está doente, né? Ele está seguindo ali o que ele acredita, aquele ritual, né? De não comer nada, né? De se exercitar demais, né? Então ele está ali num tá ótimo, né? Ele tá muito bem, né? Quem tá doente somos nós, né? Tem até a questão também das top models, né? Algumas delas têm esse transtorno, né? E ninguém atenta para isso. Eu vi um caso, né? Quer dizer, na verdade eu soube de um caso de uma menina que ela teve que realmente sair desse contexto por conta desse transtorno. Sim. Porque ela já estava muito exigente com o corpo dela, e fora as cobranças também da própria sociedade, né, e do meio, né, em que ela vive, e que contribui também para o reforço desse transtorno, né? O que você acha disso? Exato. É isso mesmo, né? Aquele meio que está ali acaba influenciando, né? Então ela vai estando ali, né? Acaba entrando numa competição, né? E aí de ver quem consegue ficar mais magra, né? Então a exigência, né? Se você não está magra o suficiente, né? Você não está boa. Então entra numa série de neuroses ali e que é muito complicado, porque nunca vai estar o suficiente, né? É muito interessante, né, pensar sobre esse caso, né, transtorno alimentar mesmo, é porque para ele nunca está o suficiente, nunca está bom. Isso é uma característica muito comum em todos os transtornos alimentares, né? Nunca está bom, né? Então sempre está, né, ali buscando alguma coisa. O anoréxico, né? Ele está magro, mas nunca é o suficiente, então vai estar sempre tentando. A tentativa deles é reduzir cada vez mais as calorias que eles ingerem, né, por dia. E é um absurdo, porque é uma quantidade muito mínima, muito quase nada mesmo, né? Então, para a gente, né, da psicanálise, é o paciente tentando se separar do outro, né? Ele tenta se separar o tempo todo, por isso ele se separa da comida. Porque para a gente a anorexia é um sintoma, né? Então, o que esse paciente está tentando ali romper, né? O que ele está tentando negar de qualquer forma, né? Muitas vezes, o que foi estudado, né, de que há muitas vezes uma mãe, tá? Um pai muito excessivamente possessivo ali com aquela pessoa, é uma relação muito, sabe, muito possessiva, muito dominada, uma mãe devoradora, um pai que é muito ali, e aí ela precisa do espaço. E aí, para ela tomar esse espaço, ela reage através da alimentação. Isso é muito interessante. Então, para poder romper isso, é um ciclo difícil, porque então, que eu falei, né? Geralmente é o pai ou a mãe que vai levar. E ela quer se separar deles. Então ela fica num conflito terrível. Como eu vou fazer algo que eles querem, né? Sendo que eu não quero eles, né? Então fica nessa coisa aí, né? Então é muito difícil tratar um quadro mesmo de anorexia, né? Por isso que quando tem um quadro de anorexia que vem para a clínica, é importantíssimo começar um tratamento multidisciplinar, né?
porque não tem como dar conta só com a terapia, precisa realmente ter um acompanhamento De uma muito equipe, próximo. de uma equipe multidisciplinar, com certeza. Isso. E o que quais os fatores podem contribuir para o desenvolvimento de um transtorno alimentar? Os fatores que a gente fala é o biopsicossocial, né? Geralmente tem uma questão genética, né? Tem a questão do meio, né? Onde a pessoa convive ali, ela vai repetindo o comportamento, muitas vezes, né? E o psicológico, né? Que é ali onde ela, né? Tem a questão social, né? Que também é muito forte, como a gente está falando, né? Então tem uma pressão social, né? A cultura da magreza, né? Essa coisa do slim, né? Tudo hoje é slim, então tem tudo isso entra no psíquico também, né, certamente, porque tem a questão do slim, né, que a gente fala, o celular é slim, né, a TV é slim, tudo é slim, aí a gente também tem que ser slim, né, então ficou tudo assim, né, no slim, e aí quem não entra nesse, né, nesse modelo slim, fica muito difícil, porque é uma briga, né, e quem não tem esse Está perfil, fora do né? mercado, né? Como dizem, está fora do mercado. Pois é, então o biotipo de um não pode ser igual ao do outro, porque nós somos diferentes. Mas aí entra nessa coisa, né, de que precisa ser aquilo, e aí a pessoa vai fazer de tudo para fazer, para ser daquela forma, né, para se sentir pertencente, se sentir aceita, né, sei lá, alguma coisa ali. Ou o contrário, ela vai deprimir, né? Vai deprimir, vai se isolar. Então é um adoecimento total, né? Tanto físico quanto mental, né? Porque envolve tudo. Por isso que é muito delicado tratar um transtorno alimentar. Nunca é só sobre uma coisa, mas tem vários fatores envolvidos. Né? E essa compulsão alimentar, principalmente durante a pandemia, né, foi o que mais assim, marcou, né, nesse sentido, por conta das pessoas estarem muito em casa e acabam ficando estressadas, né, por conta até do medo mesmo de ter uma Covid, enfim. E aí começa todo um processo, né? O que você me diz sobre isso? Sim, as pessoas acabaram desviando, né? A compulsão que elas faziam por outras coisas, por estarem presas, né, fechadas em casa, então acaba se desviando, porque a compulsão ela anda, né? Ela não fica só no foco da alimentação. Quem tem compulsão por qualquer coisa, né? Seja por trabalho, seja por compras, seja por bebida. Então tem uma série de compulsões, né? Só que quando entrou a pandemia, foi um surto, né? Então, como assim, né? De repente, fecha-se tudo e ali, então, entra essa questão, né? Fica muito evidente, né? Fica muito, né, ali na luz, né? Então, a gente consegue perceber o que está acontecendo. Tanto que tiveram várias coisas, né, acontecendo decorrente da pandemia, né? E essa foi uma bem forte, né? Teve muita procura, né, por essa questão da compulsão alimentar porque você está trancado dentro de casa, né? Não tem muita coisa para fazer, mas a comida está ali. A comida traz prazer, né? Então eu preciso de prazer, busco a comida para tentar aliviar essa angústia, né? Essa dor, essa coisa, né? O problema é que em um dado momento isso vai se repetindo, e você não consegue controlar mais, né? Então volta-se a rotina, volta-se tudo e você não consegue mais travar isso porque no fundo você já tinha ali uma predisposição a ter uma compulsão e aquilo foi um gatilho, né? Desencadeou e aí você começa a jogar, né, para aquele excesso de comida. E a compulsão, ela é uma doença muito silenciosa também, né? Porque a maioria das pessoas não dizem que tem compulsão, né? É sempre assim, né? O que eu escuto muito é assim: ah, eu vou mandar o seu contato com uma prima minha que ela tem compulsão. Ah, um vizinho, ah, um tio, ah, uma prima, ah, uma irmã, ah, minha mãe, mas nunca é a pessoa, porque ainda há um tabu, né? De que não, imagina, eu não tenho compulsão, eu gosto de comer, né? E aí, quando que eu sei, né, que é compulsão e que eu gosto de comer, né? Então fica essa confusão ainda fica muito, ainda não é, né, muito bem elaborado. Eu acredito que as pessoas ainda não sabem bem, né, até identificar isso mesmo, né? Saber que a compulsão ela vai para um descontrole, né?
E a balança vai mostrar. Então, se a balança de repente subiu, opa, liga o alerta, né? Porque quem tem bulimia também tem compulsão, né? A bulimia, ela é um quadro ali que a bulimia ela é mais comum que existe, né? Na verdade, é mais do que até a compulsão. Porque o bulímico, ele perde e ganha, né? Ele consegue perder o peso. Então ele ganha, daqui a pouco ele perde, daqui a pouco ele ganha de novo. Então ele fica ali oscilando, né? Na É o operação tudo ou ioiô, como nada. chamam, né? Na operação Oi? ioiô. Na operação Isso, ioiô, como chamam. isso. Fica ali, a balança ela não estabiliza, né? Então, porque no momento ele quer tudo, no momento ele quer nada, né? Então, no momento ele entra com tudo. Ah, agora eu tô de dieta, tô focado, tô fazendo, tô isso. Nossa, isso soa para os meus ouvidos. Opa, tem transtorno alimentar. Toda pessoa que entra muito naquilo, que fica muito naquela coisa obcecado, né? Ela tá ali num transtorno, né? Aquilo não é o comum. Qual seria o comum? O comum é o equilíbrio, né? Eu não preciso estar muito, tem a vida toda, né? Então eu vou com calma, né? Um dia de cada vez, né? Aqui eu como aqui, ali eu tento, né, equilibrar um pouco, mas tudo com clareza, com leveza, né? Acho que essa palavra, trazer uma leveza. Se tem uma coisa muito naquilo que eu preciso, opa, liga um alerta, né? Tem alguma coisa que não está bem, né? E normalmente você não mantém esse equilíbrio, né? De manter até o próprio corpo, né? Você vai para os dois extremos. Isso. A bulimia é isso. E aí é sempre, como é um sintoma, né, pra gente, então é sempre aquela pessoa que está em cima do muro. Ela quer, mas não quer. Ela quer. Aí daqui a pouco ela não quer mais nada, né? Ela começa a fazer uma coisa, daqui a pouco ela desiste, ela não consegue ir até o fim, né? Então fica naquela coisa ali oscilando muito. Eu quero tudo e quero nada. Então eu amo muito isso aqui, daqui a pouco não amo nada, né? Então tem essa oscilação, né? O quadro depressivo pode levar a esse transtorno, não pode? Sim, Um sim, quadro sim. depressivo, né? Isso. A gente pode também levar até uma bipolaridade, tá? Por conta desse alto e baixo. Então, uma hora tô super, né, eufórico, quero muito, é tudo, não sei o quê, e daqui a pouco eu deprimo, eu quero nada, né? E aí é um momento que se vê ali, eu não consigo mesmo, né? Acabou para mim. Então, tem que observar até para ver qual realmente é o quadro ali. Mas a bulimia ela é muito comum, porque ela entra ali não só como as pessoas acham, que é só aquela pessoa que faz o vômito, né? Mas não, hoje em dia foi comprovado que até pessoas que utilizam jejum intermitentes, que fazem essas dietas cetogênicas, por exemplo, pessoas que utilizam muito laxante, chá diurético, vive bebendo chá diurético, isso é um sinal claríssimo de transtorno alimentar, né? Só que é como eu falei, é tudo vai tão se infundindo, né? É tão normal, né, isso tudo, porque afinal de contas todo mundo quer ser magro. Então as pessoas vão entrando nisso e aí isso vai ficando como se fosse normal, né? E aí fica muito Como se difícil fosse uma mesmo, né, regra até justificar. também, né? É como se fosse uma regra. Aí você fica, ih, engordei um pouquinho, eu não posso passar disso aqui. E fica nessa neurose, né? Fica nessa obsessão, né? De não querer Sim, uns quilos. isso, e é uma luta muito grande contra a balança, né? Então, tem pessoas que ou elas ficam muito fissuradas ali o tempo todo, todos os dias, aí entra numa compulsão com a balança, né? Porque tem os episódios compulsivos, né? Como eu falei. Então, ela começa a ter uma compulsão com a balança. Todo dia pesa ali, em gramas, né? Já contabiliza tudo. E aí é também um adoecimento, porque imagina a pessoa quanto sofrimento, né? Ficar ali o tempo todo se pesando aquilo, naquela angústia. Ou o contrário, tem pessoas que quando ficam muito obesas, que ficam num peso, elas nem se pesam mais, nem se olham mais no espelho. Então, são polos, né, muito diferentes, mas ambos que trazem esse adoecimento. E assim, deve trazer muito sofrimento, né, para essa pessoa que tem um transtorno, tem um aumento excessivo de peso, né? Uhum. Então, ela também sofre e até ela sofre por conta das críticas em volta dela, né? Das pessoas do convívio dela.
Sim, sim. Mas Eu a acho bulimia, ela é muito mais, é uma cobrança dela com ela mesma, né? A bulimia geralmente é a própria pessoa mesmo que se cobra muito. Por isso que ela fica nessa gangorra, porque ela se cobra demais. Então, ela vai para o extremo, né? Só que ela não dá conta, então ela volta, né? Ela não consegue ir, né, até o final. Então, ela acaba ali, né? Não, ou não perdendo o peso todo que queria, ou até aumentando, então fica ali, né? É muito difícil, porque é que difícil resistir, né? Dizer não para o alimento que ela quer. Por isso que a bulimia ela faz isso, né? e para as crianças também deve ser uma situação bem complicada, porque ouvem assim piadas, né? Ah, você tá gordo, ou você tá comendo muito, e fica aquela pressão da família, dos pais. Isso ajuda também a reforçar esse transtorno, né? Você não acha? Sim, sem dúvidas, né? Nos pacientes que eu mais vejo é isso mesmo, né? É muita dificuldade de ter esse acolhimento dos pais, né? Porque, como eu falei, né? Parece que, não sei, né? Eu penso que os pais podem pensar que eles falharam, né? Com os filhos ali, os filhos estando fora, né? De um padrão. Então, será que eu falhei? E aí ele começa ali a pressionar, né? Olha, eu vou cortar isso, vou tirar aquilo, você está comendo muito. Então fica naquela coisa e aí desestrutura, acaba que a criança não tem uma boa relação com a comida. O que, que faz uma pessoa buscar ter um alimento, né, compulsivo? É o medo da falta, o medo da escassez. Então, quando uma pessoa corta assim do nada, né, a pessoa vem, olha, agora chega, né, comeu demais. A partir de hoje, só alface, né? Assim, a gente escuta isso, né? Então, quando fala assim, olha, a partir de hoje acabou, aí o que, que você vai pensar? O seu cérebro automaticamente quer a recompensa daquilo. Você nem fez né, a abstinência daquilo, você nem tirou aquilo. Você já vai, porque a comida, ela entra na lógica de uma droga mesmo, né? Então, se você está tendo o tempo todo aquele açúcar, aquela coisa, e você de repente do nada corta, corta a droga de uma pessoa que faz o uso todos os dias. Sim, É muito sim. difícil, tá? Então, a mesma coisa do alimento, é que as pessoas, elas têm muito isso, sabe? É uma desinformação, né? E aí, por conta dessa ignorância mesmo ali, A acaba falta de informação, prejudicando, sim, a acaba, falta de informação, principalmente dos pais, que querem proteger o filho e começam até a dizer, olha, você está comendo muito, você tem que comer menos. Aí começa aquela pressão. Nossa, você comeu muito. Nossa, você comeu tudo. Você devorou tudo. Aí começam as piadinhas. Eu penso que isso, isso deve reforçar bastante esse transtorno na criança. É isso. Eu pior, tenho né? uma paciente que Sofrimento. ela, oi? É um sofrimento para a criança. É um É sofrimento. uma Eu tenho uma tortura. paciente que uma vez ela relatou sobre isso, né? Que a parente dela falava, né? Come, né? Come que eu fiz, que tá bom. Aí se nega, a pessoa fica triste, porque você tá negando o alimento que ela fez. Aí ela falava assim, aí depois que eu comia, falava assim, mas você tá bem gordinha, né? Tem que controlar. Aí falava assim, eu não sabia se eu comia ou se eu não comia, né? Então ainda tem isso, coitada da criança que fica ali naquela, né? Não sabe o que que faz, né? E olha o que que os próprios parentes, né, ali, os familiares vão construindo, né? Uma confusão, né? Então, eu como, né, porque, enfim, para agradar, para estar ali, mas ao mesmo tempo, né, é uma coisa até sádica, né? E aí eu né, não, depois não, peraí, né? Você tá gordo, né? Olha como você tá gordo, né? Não sei o quê. Então, é um sofrimento ali, e ali já vai construindo uma base, né? Que aí chega num dado momento, olha a má relação, né? Eu não sei se o alimento me faz bem ou se o alimento me faz mal, né? Então, eu não sei se eu como ou se eu não como, né? Então, E aí, quais são as estratégias assim, eficazes para prevenir esses transtornos alimentares? né, sem dúvidas, é trabalhar ali a boa relação com a comida, né? Tanto com a comida, quanto com o peso, com a imagem, né? A gente precisa trabalhar a autoestima ali daquela criança, né? Do adolescente, enfim. A gente precisa trabalhar essa autoestima dele. Só dessa forma, né?
trabalhando uma boa relação com a comida, trabalhando uma boa relação com o seu corpo, né, com a sua imagem. Ali é que vai ser construído, gente, um outro ser humano, né? Porque essas coisas, né, de você não tá legal, né? E, olha, tem muito isso, Carla, comparações, né, nas famílias. Então, às vezes, tem um que é magro, aí o outro porque não é gordo, mas o outro é um pouquinho que não é tão magro, né? Aí pronto, você é o gordo. Olha como você tá gordo, porque é lá, ó, tua prima, a tua irmã, a tua não sei o que, né? Lá, como que é Olha a magro. gorda aí, olha a gorducha, olha. Isso. E aí, geralmente, o paciente vem com isso, né? A pessoa vem falando, né? Ah, eu me sentia, eu era a prima mais gorda, né? Ah, eu era não sei o quê. Só que quando vai ver a foto, não era. Era o que construíram em cima dela, né? Olha que loucura, né? Quando vê a foto, fala assim, nossa, eu era magra. Mas o que construíram, por que construíram isso? Então, a partir da fala desse pai, dessa mãe, dessa família, vai intoxicando e acaba atrapalhando a própria visão de si mesma. Nem ela se via. Ela ouvia e trazia aquilo como verdade. Olha, e aí sofria muito. E assim, é o que eu penso, tá? A sociedade nesse ponto é um pouco cruel, porque não existe esse respeito, até das pessoas que geneticamente são mais gordinhas mesmo. Uhum. Então, assim, por que ela é obrigada a fazer dieta? A não ser que ela não. Por exemplo, se ela não tiver uma boa saúde, tudo bem. Aí Uhum. você pode fazer uma dieta. Mas se ela tem uma boa saúde, né? E aí começam essas cobranças da própria sociedade. Isso é muito. Sim. Eu acho que isso é muito cruel, sabe? É. Assim, é muito triste isso, né? E é uma luta que todas nós precisamos levantar a bandeira, né? Porque isso é uma gordofobia, gente. Então, é uma luta muito séria, né? A gente que tem que saber do nosso corpo. Eu sempre falo isso, né? Eu já trabalho há muitos anos com isso, então eu sempre falo, olha, o peso e o corpo é você que tem que saber. Porque é você que está se vendo aí como é que tá para você. Tá bom? É isso que importa. No final é isso que vai importar. Não é o que o médico vai dizer, não é o que a nutricionista vai falar, é o que você está sentindo. Você Ou está se você se sentindo sente. bem? Uhum. E é isso, né? Então, às vezes, as pessoas até estranham, falam assim, nossa, como você tá. Mas é isso, né? É você se sentir bem. Porque senão não faz sentido nenhum, né? Você vai ficar buscando o corpo para quem? Né? Quem que vai ter que andar com esse corpo aí para cima e para baixo? É você mesma. Então, é a pessoa que precisa se sentir bem com o corpo, né? Infelizmente, tem essas falas, né? Como você disse, do outro que vai ali dizer, né? Olha como né? Ah lá vai, olha, é uma coisa horrível, né? Porque a gente escuta isso o tempo todo, né? Ah lá vai a gorda. Ou então, é aquele ali gordo, né? É uma coisa assim. Então, a gente que precisa falar sobre isso, né? Dizer, olha, não, isso não é engraçado, né? Não, isso não é legal, né? Isso que você está falando. Então, eu acho que é muito importante a gente também ir trabalhando isso, né? Sempre que Falta possível empatia, falar. às vezes, né? Falta empatia das Uhum. pessoas. Sim, De sem saber que, dúvidas. que aquela pessoa, até, às vezes, até se sente desconfortável por ser gorda, mas é o Sim. que ela consegue. É o que ela consegue. E as pessoas têm essa coisa do julgamento, né? De achar que o gordo ele é sempre visto como desleixado e tá gordo porque quer, porque come. E nem sempre, sabe? Muitas vezes aquela pessoa tá ali sofrendo, tem alguma doença, alguma coisa. Problema Outra hormonal, coisa, problema não físico. sei. Tem uma outra questão ali. Talvez ela não está nem aí para aquilo, sabe? A preocupação dela é com outra coisa. E aí entra muito essa coisa de, nossa, lá, como tá gordo, como tá assim, nossa, não sei o quê. Então, é uma preocupação mais do outro, às vezes, do que a própria pessoa. E aí isso acaba entrando, como eu falei, né, da fala que vem, né, dessas críticas, dessa pressão da mulher que tem que estar, né, ali, linda, Porque magra, não sei depois o que ela tem quê. filhos, depois que ela tem filhos, o corpo muda, não tem jeito. Sim,
Mas aí vem aquela pressão da sociedade, você acaba caindo nessa armadilha. Sim, né? Quantos artistas, né, acabam de ter filho e aí aparecem logo em seguida nas revistas, né? Olha como ela tá, né? Olha como ela tá. E aí, gente, a gente precisa entender que isso é uma realidade dela, né? Não precisa ser a minha, não precisa ser a do outro. Então, mas aí entra isso, aí a pessoa se cobra mais ainda, fala assim, nossa, não, se ela, né, ficou assim, nossa, olha eu, já tenho 2 anos que tive filho, já tenho não sei quantos anos, então eu tenho que me cuidar também, então eu tenho que. Claro, todo mundo precisa se cuidar, é bom, né? É saudável, buscar ter autoestima, isso é bom, gente. Mas o que a gente está falando aqui é dos excessos, né? Então, se eu estou buscando muito excesso aquilo, né? Então, preciso avaliar. Né? Gente, sim. E como é que as escolas e os pais podem ajudar na educação sobre transtornos alimentares e promover hábitos saudáveis? O que você sugere aí? Eu sugiro sempre a mudança da família, né? A família, ela precisa, porque tem isso, né? Às vezes a pessoa quer que o outro faça, né? Ah, não, eu só dou fruta para os meus filhos. E você? O que você come? Né? A gente come um monte de coisas que não é. Então, é você buscar ter uma boa alimentação ali, né? Claro, no modo geral, né? Mas também mostrar que é possível também comer outras coisas que sejam diferentes. Aquilo não eles ficam demonizando, né, a comida. Eles falam assim, ah, não pode comer pão, que pão é não sei o quê. Ah, não pode comer isso. Eu falo, gente, pode comer tudo, né? A gente pode comer tudo, só não pode comer a parede, né? Mas a gente pode comer, gente. Então, não tem mal nenhum em comer. Não é aquele alimento que vai mudar a sua vida, entende? Não é um alimento, né? Mas é o todo dia. Então, como que a gente faz todos os dias? A gente cuida, né? Então, mostrar, não tem a melhor forma de fazer, de ensinar, é fazendo, né? Então, eu vou fazendo comigo uma boa relação com a comida, o outro também vai fazer isso. Os filhos vão repetindo, porque tem essa coisa, né? E sempre trabalhar a autoestima da criança, né? Então, trabalhando ali, seja qual for o perfil, o estereótipo, a forma que for essa criança precisa se sentir amada, acolhida, segura de si, porque o corpo é só o que está por fora, né? Mas o que está por dentro é muito importante. Então, a gente precisa amar a criança, né? Trazer essa segurança, porque o que tem de adultos, né, que não se sentem seguros, porque não foram seguros desde lá de trás, né? Não tem essa base aí segura. Então, fica muito difícil. Aí vai ter insegurança com tudo. Como vai se sentir com o corpo seguro? Como vai se sentir com a alimentação segura? Não vai ser um seguro total, né? E é interessante que tem umas pesquisas que estão investigando que até a obesidade, essa questão dos transtornos alimentares, tem envolvimento com a questão profissional. Então, muitas vezes, essas pessoas que sofrem transtornos alimentares, elas têm muita insegurança profissional. São aquelas pessoas que não conseguem desenvolver muito bem, né, na área do trabalho, não conseguem ser um bom profissional por conta dessas questões. Porque é uma insegurança total, né? Então, fica muito A difícil. base é fundamental, né? Estruturar a base é fundamental para que você tenha um ser humano seguro de si, confiante. Isso é fundamental. E tem uma coisa, né, que é o abuso infantil, né? Então, o abuso sexual infantil, né, foi descoberto isso que a maioria das pessoas que vão para a obesidade, elas sofreram abuso na infância. Então, para romper aquele ciclo, ela engorda, né? Ela aumenta o corpo, ela vai para um corpo que não vai chamar a atenção do outro, que não vai ficar um corpo sexual, né? Então, ela arredonda toda a sua forma de ser para Uma justamente evitar. autoproteção. Ela Isso, se são as autoprotege. camadas. Por isso que é até muito complicado trabalhar com pacientes obesos que estão em processo de emagrecimento. Porque quando tira essa camada que protege, a gente não sabe o que tem por baixo. Por isso que é difícil, às vezes, até o obeso se manter mais magro. Então, geralmente ele tenta voltar, porque ele se sente, qualquer coisa que aconteça na vida dele, que ele se sente desprotegido, inseguro, ele vai tentar
aumentar ali o peso para se proteger. Olha que coisa, né? Você vê que é tão complexo, né? A coisa é muito. Aqui tem umas falas aqui de alguns internautas aqui, né? Então, eles estão comentando o seguinte: quando o gordo, quando ele é obeso, né? Ou tá magro e tá doente, é complicado, né? Ele pode estar gordo ou magro, não pode estar doente, Uhum. né? Isso, não é sinal de saúde, não. Uhum. Aí o outro está dizendo aqui que na fase da adolescência também é um momento difícil. Sim, Porque, sim, assim, o claro. que a gente vê, a maior parte do tempo dos jovens hoje, boa parte do tempo é dentro da academia. Sim. É Uhum. dentro da academia, por vários fatores. Um deles é por cultuar a cultura do corpo perfeito, Aham, e a sim, outra situação é um futuro incerto, porque sim, vai também impactar na aparência, né? Porque se sim. você não estiver bem com você, né? A sua autoestima não estiver boa, você não consegue fazer nada. E aí você acaba indo para a Sim. academia para buscar essa autoestima, que na verdade ela pode colaborar, mas não é o fator principal, né? Não. Que o que importa é o teu conteúdo, é o que você pode desenvolver como Isso, pessoa, isso. como profissional. E aí, cada vez mais pessoas vazias, né? Porque, na verdade, esse preenchimento que elas buscam não vai preencher o vazio que eles têm, né? Percebe essa insegurança vai para a academia ou vai buscar uma outra coisa para tentar preencher aquilo que não é preenchido com aquilo, né? Então, é uma busca que não vai existir mesmo. Por isso, você vai É uma exceder, fuga, né? vai para um monte de cirurgia, aí vai começar a fazer um monte de coisa, né? Então, esses adolescentes, na adolescência, há uma questão muito forte hormonal, né? Há ali, né, muito hormônio, muita dúvida, né? E até de pertencimento. Não é nem criança, mas também não é adulto. Então, eu posso, mas também não posso tanta coisa, né? Então, eu fico ali no meio, né? E aí, o meio, gente, é muito difícil, né? Porque o meio, quem eu sou, então, né? E A aí, até eles competitividade é grande. isso, até ele se encontrar, até realmente ele saber o que ele é, o que ele quer, vai passar por muitas coisas. E aí, muitas vezes, essas inseguranças todas acabam sendo descontadas na alimentação. Principalmente se já tiver uma alimentação disfuncional dentro daquela família, principalmente se é muito comum, gente, mesas fartas, né? Pessoas que fazem muita comida, né? E aí tem que comer tudo, porque não pode jogar fora, né? A Ou família então, italiana, ela é craque é, nisso. exatamente, né? Eu sei Se disso. come, e aí se come demais, né? E aí essa coisa do tô triste, vou comer, né? Tô feliz, vou comer, tô nervosa, vou comer, tô com insônia, vou comer, tô com isso, aquilo. E aí é muito isso, porque na verdade, para a psicanálise, né, ela está buscando ali o prazer, que é o prazer da mamada, né? O bebê, quando nasce, né, ele se acalma no seio da mãe. E aí a gente fica tentando buscar isso a vida inteira, só que nunca mais vai ter, gente, acabou. Acabou, né? Então agora só tem o choro mesmo. E aí, para lidar com essas angústias, a gente vai buscando na comida. Porque eu até postei no outro dia um vídeo falando sobre isso, muito interessante. Que é a droga, né? Você consegue, né? A pessoa que usa droga, né? Ela pode ali, de repente, evitar o lugar, né? Ela não vai mais passar naquele lugar, ela consegue evitar a droga, né? Mas a comida é muito difícil porque você precisa comer para viver, né? Então, como você vai ficar vivendo a vida sem comer? Não tem como, a comida vai fazer parte da sua vida o tempo todo. Então, é muito mais difícil tratar, sabendo que isso é uma doença, tá? Tratar essa doença onde você está junto ali dela o tempo todo. Então, imagina como que é difícil isso. Muito mais difícil. Tem outras aqui, tem várias falas aqui. Uma fala, eu até gosto de estar mais cheia. Fui muito magra.
Aí tem outra aqui, que diz que autoestima é tudo mesmo. Uhum. E a Margot falou que depois da cirurgia de tireoide, ganhei peso. Mesmo comendo como antes, mesmo comendo como antes. Você vê, né? Então, assim, é uma questão, às vezes, que você não tem como controlar. Isso, não, porque é importante saber que o transtorno alimentar, gente, ele não tem cura, tá? Ele tem tratamento, a gente vai tratar a vida toda. Então, a gente tem que estar sempre em alerta quanto a isso. Quando houver o episódio, a gente precisa voltar, precisa tratar isso. Porque entra muito essa coisa de que eu dou conta sozinha, que eu consigo, que eu vou, né? Porque tem muito isso, né? Segunda-feira eu começo, né? Acabou, fecha a boca, não sei o quê. E as pessoas não levam a sério, infelizmente, que tem milhões de questões por trás, tem muita coisa por trás, né? Não é tão simples, eu sempre brinco assim, né? Eu sou bariátrica, né? Eu fiz a bariátrica já tem 5 anos. Então eu falo, se fosse simples, né? Você chegar e falar assim, olha, fecha a boca e faz exercício. É isso que as pessoas falam, né? É só fechar a boca e fazer exercício, que você emagrece. Não é, gente, né? Não é, não tinha feito uma cirurgia dessa complexidade se fosse tão simples assim. Então as pessoas precisam parar e prestar atenção que isso é coisa muito séria, né? É uma doença. Quando você tem um câncer, né, uma coisa, a pessoa vai lá, vai tratar, né? E por que quando você tem um transtorno alimentar, né, ou sofre com uma obesidade, ou está sofrendo com o seu corpo ali, com alguma coisa, por que também não buscar ajuda, né? Eu acho que faz toda a diferença, né? É porque, assim, as pessoas até não falam muito de buscar essa ajuda, né? É como você diz, é uma coisa silenciosa, é uma situação, um Sim, transtorno, é uma situação que as pessoas acham que ela está ali no estado normal dela, que não está sim, impactando em nada, ou que não. Mas, na verdade, o importante é procurar ajuda mesmo, terapêutica, não tem jeito. sim, sim, E porque até tem numa muita questão mais coisa por séria, a trás. psiquiatria, né? Uma equipe Sim, multidisciplinar para poder fazer todo esse diagnóstico para que se possa fazer um sim. tratamento eficaz em Isso, relação tem a esse alguns transtorno. pacientes que fazem uso que eu até mesmo indiquei, né, para poder estar fazendo, né, o uso de alguns psicóticos, algumas coisas assim, para poder a gente estar ali tratando, né? Quando eu observo algum índice de depressão, então eu indico, ou uma ansiedade, porque dependendo da ansiedade também precisa entrar com uma medicação, né? Se for uma ansiedade muito exacerbada, que está atrapalhando às vezes o processo até do transtorno alimentar ali. Então, eu preciso que entre, ou compulsão, né? Quando há uma compulsão muito grande. Quem tem compulsão, claro que a bariátrica é totalmente diferente, né? Porque o organismo da bariátrica é diferente. A bariátrica não consegue comer grande quantidade. Ela come pouca quantidade o tempo todo. Então, isso também é compulsão. Né? Então, fica mais confuso ainda, né? Então, as pessoas falam assim, mas eu não como muito. Mas você come pouco o tempo todo. Então, isso é uma compulsão, né? Agora, quando o compulsivo, que tem o estômago normal, né? Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela comia 1 quilo de arroz integral, né? Então, nem sempre é com coisas besteiras, assim, né? Às vezes com a própria comida mesmo, come muito. Ela comia 1 quilo de arroz integral, né? É um Que era para alimento ser específico, saudável. né? Assim, ela conseguia comer arroz integral, feijão congelado, né? Então, ela atacava a comida, né? Ela atacava a comida, então ela comia muito aquilo, né? Então é tudo assim, é muita coisa, muita quantidade em pouco tempo, né? Isso é a pessoa que tem estômago normal. O bariátrico já não consegue. O bariátrico ele vai comer pequenas quantidades, só que o dia todo. Fica o dia todo beliscando, né? O dia todo tá ali beliscando, né? Ele não deixa sentir o vazio do estômago, né? Então, hoje a gente vive uma sociedade assim. As pessoas não querem esperar nada. As pessoas ficam naquela coisa de que o tempo todo tem que estar ocupado. E aí isso entra para a alimentação também, porque a nossa alimentação é a nossa vida também, né? Então, como eu me alimento, é como eu sou. Então, se eu não espero nada, não experimento o tédio, não fico no vazio, não me permito pausar, então eu também não vou esperar a comida, né?
Então, enquanto eu estou ali, eu vou comendo, vou comendo, vou comendo, vou comendo, vou comendo, até eu, né? O que você aconselha, assim, uma pessoa que convive com outras pessoas que tenham esse transtorno, né? Como é que elas podem abordar essas pessoas? Porque às vezes as pessoas podem se sentir ofendidas, né? O que você sugere, assim, para que se possa se aproximar e dar um toque para a pessoa? Olha, vai procurar uma ajuda, né? Porque às vezes acha que o que está rolando está normal. Sim, é muito comum ter uma negação ali, até porque às vezes a pessoa realmente não está enxergando aquilo. Para ela tá, né? Ela sabe que ela não está bem, né? Ela sente que ela não está bem, então às vezes já tem uma baixa autoestima ali, né? Uma questão depressiva até muitas vezes, já tem uma série de coisas acontecendo, só que ainda fica na defensiva, ali fica, né, no modo de negação mesmo. Mas é importante falar, né? O mais importante é ter empatia, né? Acho que quando a gente tem empatia para falar, o outro vai te ouvir melhor. Então, você ter uma empatia com aquilo já muda completamente o rumo do negócio, né? E aí a pessoa vai te ouvir, né? Pode ser até que, de repente, a pessoa ali naquele momento entra ali numa negação, né, de achar, não, talvez não, acho que não. Mas ela vai pensar, né? Vai plantar uma sementinha, porque é isso, né? Não tem jeito, sozinho não vai conseguir. É isso, então. Então a gente vai ficando por aqui, e aí eu gostaria que você fizesse as considerações finais da nossa live sobre esse tema. Você poderia falar alguma coisa aí para o pessoal? Sim. Bom, né? Primeiro agradecer, né, por estar aqui, né, falando. Como eu falei, esse tema é um tema muito, muito especial, né? Muito, que me traz também muito aqui, porque falar de transtorno alimentar é também falar de mim, né? Eu comentava com a Carla mais cedo que eu também sofri com compulsão alimentar, né? E se eu não vigiar, gente, ela volta, né? Então é uma coisa que está sempre aqui. A gente precisa cuidar da gente, né? Eu acho que às vezes a gente cuida de tantas coisas, busca tantas coisas, e esquece do principal, que é olhar para a gente também. Se a gente não está bem, né, nada fica bem, né? Então a gente precisa cuidar disso, né? O transtorno alimentar, ele nada mais é, né, que essa disfunção, né? Essa disfunção com o alimento, mas a disfunção, né, com aquilo que entra na nossa vida também, né? Então, o que entra na gente, a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu falo assim, se tudo que entrar, a gente colocar para dentro, cuidado, né? Você pode dar um veneno e você colocar e se matar. Então, assim, o que você está colocando para dentro de você, né? É ter esse carinho com a gente, sabe? Nós não somos lixo, né? Para sair jogando a comida só para dentro, né? Tem gente que come e nem sente o que está comendo, né? Quando vê, já comeu ali, já foi, e eu falo, nossa, né? Tudo bem, a vida está muito corrida, tá? Mas a gente precisa, né? A gente perdeu isso, né? A gente perdeu o saborear o alimento. Antes não era assim, né? Hoje é tudo assim, né? Então tudo é prático, tem que ser prático, né? A gente não tem tempo para cozinhar, né? A gente tem tempo para mais nada. Então, olhar para isso vai fazer toda a diferença, porque isso é cuidar da nossa saúde também, né? Eu sempre falo assim, o mais importante disso tudo é buscar prezar a saúde, né? Seja a nossa saúde, seja a saúde dos filhos, seja a saúde dos familiares, de quem for, sabe? Se a gente puder ajudar, né, trazer essa empatia, trazer esse olhar, vai fazer muita diferença na vida do outro, né? Com certeza. Obrigada, Adriana. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação aqui do canal da entrevista do canal Psicofocos. E lembrar que é de suma importância vocês se inscreverem no canal, darem seu like e compartilharem com amigos e familiares, tá bom? Então, até a próxima live. Obrigada, gente. E muito obrigada, viu, Adriana? Grande beijo para Obrigada a você. você. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, pessoal.